o trabalho remoto veio para ficar, né? E ele, na verdade, em muitos casos, ele chegou em um contexto em que não havia uma regulação bem definida, né? Então, por exemplo, na América Latina, grande parte dos países, a partir da pandemia, começou a pensar, né, o trabalho remoto como a modalidade predominante. Antes era uma exceção, né, e agora, durante a pandemia, passou a ser a regra, né, e agora os modelos híbridos, né, de trabalho, que você tem Uhum. uma coexistência, né, entre o trabalho remoto e presencial, estão ganhando bastante espaço. Né, mas é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que o trabalho remoto pode beneficiar, sim, né, um maior equilíbrio entre família e trabalho, ele também pode servir, né, para dinamitar, não, para explicitar contradições dentro do ambiente familiar e como eu falei, né, dinamitar barreiras, né, que existem entre o profissional e o familiar, né. É importante que o empregador esteja atento, né, e que canais e mecanismos para que de forma confidencial, né, os empregados, né, que estejam estejam estressados com sintomas, né, de algum desses problemas possam se manifestar, né, e possam buscar apoio, tá? Uhum. O que é um apoio que vai ter múltiplas dimensões, né? E por outro lado, não somente, né, o empregado, mas também os colegas, né? Porque uma coisa é uma pessoa que esteja sofrendo de ansiedade ou de burnout, depressão, esteja abusando de substâncias num contexto de confinamento, né? Que você vai ter, que os colegas vão ver essa pessoa na tela e, de repente, não vão conseguir, né, aprender qual que é o estado mental, emocional da pessoa. Outra coisa é que essa pessoa esteja convivendo contigo, né, no ambiente de trabalho. Então, eu creio que essa é uma preocupação coletiva, né, não somente uma preocupação da própria pessoa que tem sintomas, né, de problemas de saúde mental e emocional, como tem dos colegas, né. E aí a questão de não ter, né, de preconceito, né, tem que se colocar da parte, né. É fundamental que todos entendam que essa é a segunda pandemia, né, que vem, né, é uma pandemia não declarada, né. Os dados da OMS mostram que 15% da população mundial sofre de algum tipo de problema de ansiedade, tá? Uhum. E que esse número aumentou bruscamente a partir da pandemia, tá? Um contexto em que, claro, você está querendo sobreviver, é um contexto que você perdeu, por exemplo, teve perdas familiares em alguns casos, né? Alguns perderam emprego, perderam renda, né? Então isso o que estamos vivendo hoje é quase um estresse pós-traumático, né? Algo que semelhante a que, por exemplo, soldados que voltaram da guerra, que voltam da guerra, sofrem, né? E isso a pandemia deixou essa cicatriz que está aberta ainda, né? Que está aberta no ambiente de trabalho e entre os profissionais. Então é fundamental que se crie dentro da empresa mecanismos, canais de comunicação, né? E que todos estejamos vigilantes, né? Em relação a nós mesmos, que às vezes esses sintomas se manifestam e justamente a capacidade de empatia consigo mesmo também é um dos sintomas que estão muito visíveis. Então, às vezes as pessoas não percebem, não, que estão, que de repente tem um problema de saúde mental ou emocional. E também dos colegas, né? Tá bastante atento sobre a situação dos colegas, né? E exercer, né, o cuidado, né? O cuidado em relação a si, em relação aos colegas, né? Então é um momento difícil, né? Se a pandemia foi muito difícil para todo mundo, né? O que vem depois, né, é uma marca, uma cicatriz aberta que precisa ser curada, né? E vai ser curada com o tempo.